Os filhos de Noé que saíram do barco foram Sem, Cam e Jafé. Cam foi pai de Canaã. Eram esses os 3 filhos de Noé. Desses 3, toda a terra foi repovoada. Olá, bem-vindos. Este é o Comentário Bíblico João 8:32. É verdade. E hoje temos um cenário fascinante para analisar. Sem dúvida. As águas do dilúvio acabaram de baixar. A terra está num silêncio absoluto. Totalmente vazia, lavada. Completamente desolada. Pois. E de repente, apenas 8 pessoas saem de uma enorme estrutura de madeira para recomeçar a totalidade da história humana. É um peso enorme. É, não é? Mas, antes mesmo de a lama secar debaixo dos pés destes sobreviventes, o autor do texto atira-nos uma pista gigantesca. E até um bocado desconfortável. Sim, sobre um neto que até aquele momento não tinha feito rigorosamente nada. Exato. O foco deste nosso estudo incide sobre os versículos 18 e 19 do capítulo 9 de Gênesis. E, quer dizer, ao ler estes versículos pela primeira vez, confesso que parecem apenas uma genealogia aborrecida. Tipo um registro de um cartório antigo. Pois é. E quem nos ouve pode perguntar porquê é que não avançamos logo para a ação? Porquê é que estamos a parar a narrativa para ler quem foi pai de quem no momento de tanta tensão dramática? O impulso natural de quem lê é, de facto, saltar esta parte. Certo? Mas passar por cima destes 2 versículos seria ignorar aquilo que, literariamente falando, funciona como a grande dobradiça de todo o livro de Gênesis. Uma dobradiça? Exatamente. A nossa missão aqui não é fazer uma leitura superficial, mas sim dissecar o texto, camada por camada, para perceber o mecanismo que o move. Perceber como as coisas se ligam. Sim, pensemos numa daquelas dobradiças pesadas de ferro. De um lado, encerra a narrativa mais devastadora até então, o juízo global do dilúvio, a destruição da vida. E do outro lado? Quando a porta se abre, somos projetados para o futuro, para a chamada Tabela das Nações, que é, no fundo, o ponto geográfico e genealógico a partir do qual o globo inteiro vai ser repovoado. Portanto, estes versículos são o marco zero. Exato. Não são apenas nomes soltos, são o código-fonte de toda a humanidade pós-diluviana. Uau! Mas se estamos a olhar para um código-fonte, há logo um erro de programação aparente. Ou pelo menos um detalhe que faz disparar os alarmes todos. Pois faz. O texto diz o seguinte: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Até aqui, tudo normal. Tudo normal. Mas, na mesma respiração, a frase continua com Cam foi o pai de Canaã. Ora, isto levanta uma bandeira vermelha gigante. Sem dúvida. Quer dizer, Canaã é atirado para o meio da narrativa sem que nenhum evento prévio justifique a sua presença. O dilúvio acabou de terminar, a terra está desolada e o narrador sente a urgência de nos apresentar o currículo familiar de um dos filhos. Pois essa urgência de mencionar Canaã de forma tão precoce revela muito sobre a técnica narrativa do autor bíblico. Como assim? Há um teólogo clássico, Gerhard von Rad, que explorou esta passagem de forma fascinante nos seus comentários. Ele defende que a escrita de Gênesis não tem ponta de ingenuidade. O autor sabia perfeitamente o que estava a fazer. Sabia. O narrador tem um domínio absoluto sobre a estrutura e o ritmo da saga. Certo. Portanto, a introdução de Canaã, neste exato momento, é uma semente literária, meticulosamente plantada no solo da narrativa, muito antes de dar o seu fruto amargo. Para quem nos acompanha a visualizar melhor esta técnica, imaginemos que estamos a ver um filme de suspense muito bem realizado. Boa analogia. A câmara entra numa sala onde várias personagens estão a ter uma conversa banal sobre o tempo. De repente, o realizador decide focar a lente, de forma lenta e deliberada, num corta-papéis afiado que está esquecido em cima de uma secretária. E que não tem nada a ver com a cena. Rigorosamente nada a ver. Mas quem está a ver o filme percebe instintivamente que o realizador está a dizer: não se esqueçam deste objeto, porque na cena final alguém vai usá-lo. Exatamente isso. Ao ler este texto de Gênesis, a sensação é a mesma. A câmara foca-se no corta-papéis, que neste caso é Canaã. Mas por que queimar a surpresa tão cedo? Porque o objetivo não é o fator surpresa. Não. Não. É sim a criação de um suspense moral,
O texto está a preparar o terreno para a transgressão gravíssima que Cam vai cometer logo a seguir contra o seu pai. Contra Noé, pois. Exato. E prepara também o caminho para a consequente profecia dramática que vai moldar o destino daquelas linhagens. Ah, estou a perceber. Se o nome de Canaã não fosse ancorado logo ali, na saída da arca, A maldição que surge mais à frente pareceria arbitrária ou completamente descontextualizada. faz sentido. O que o autor está a fazer é estabelecer uma regra moral profunda desde o primeiro passo na terra seca. Nem mais. Mostra que as ações dos pais têm ramificações diretas e pesadas nas gerações seguintes. A menção de Canaã é um aviso em letras garrafais. Um aviso para vigiarmos as escolhas de Cam. Isso, porque essas escolhas vão transbordar para além da sua própria vida. Incrível, mas se a menção prematula de Canaã é uma técnica para nos avisar que as coisas não são exatamente aquilo que parecem, o texto prega-nos uma partida ainda maior com a ordem dos próprios irmãos. Ah, sim. Essa parte é fantástica. Pois é. Lemos a sequência Sam, Cam e Jafé. Assumimos imediatamente, com base em qualquer leitura natural, que esta é a certidão de nascimento. O mais velho primeiro, seguido do meio e, por fim, o mais novo. Como seria de esperar. Claro. Mas explorando as notas e investigações que preparamos para este estudo, percebemos que esta ordem é uma ilusão. É uma falsa cronologia. E foi plantada ali de forma intencional. É aqui que a genialidade do texto bíblico brilha com mais intensidade. Explica lá isso melhor. Ao cruzar as genealogias e as idades mencionadas noutros capítulos de Gênesis, vários teólogos chegaram a conclusões interessantes. Por exemplo, John Wesley, no seu tempo, notou isto: O que é que ele notou? que Jafé é, com enorme probabilidade, o primogênito biológico da família de Noé. A sério? O Jafé? Sim, é da descendência dele que vão nascer os povos que ocuparam as vastas regiões costeiras, a Europa e a Ásia Menor. Contudo, independentemente de onde se olhe, Sem é invariavelmente colocado no topo da lista. Portanto, o primogênito biológico é empurrado para o fim. Exatamente. Mas espera aí, temos de nos colocar na mentalidade do Antigo Médio Oriente. Nas culturas antigas, o primogênito não era só o irmão mais velho. Claro que não. Era o líder designado do clã. Exato. Aquele que recebia a dupla porção da herança e o peso do nome da família. Reescrever a ordem de nascimento no texto não é um insulto enorme a Jafé? E às expectativas de toda uma cultura? Sim, parece quase uma fraude documental. Seria uma fraude documental se o propósito de Gênesis fosse apenas manter um registro biológico. Mas a prioridade aqui não é o sangue. Nem a idade cronológica. Não. A ordem subverte deliberadamente essas expectativas culturais rígidas para fazer uma declaração de intenções altíssima. A hierarquia não é genealógica, é estritamente teológica. Uau! Então é por causa da aliança. Exato. Wesley e outros comentadores sublinham bem isto. Sem é colocado em primeiro lugar porque é através dele que a linha da aliança redentora vai passar. Ah, o plano divino para resgatar a humanidade? Sim. Esse plano não está sujeito às regras humanas de primogenitura. Portanto, o texto está a desenhar uma espécie de autoestrada invisível através dos séculos? Gosto dessa imagem. Uma autoestrada. A promessa da vinda do Messias viaja por esta rota específica. Arranca no Éden, com Adão, navega pelo dilúvio através de Noé, aterra em Sem, E a partir da descendência de Sem, estende-se até a Abraão. para eventualmente culminar em Cristo. Ao forçar-se sempre ao topo da lista, ignorando a idade de Jafé, o autor está a colocar um sinal de trânsito gigante. Um sinal que diz: esqueçam quem nasceu primeiro, é por aqui que a esperança do mundo vai viajar. Exatamente. Pois, a prioridade não é a genética, é a missão. E tendo estabelecido quem é o portador dessa missão pactual, o texto vira-se para o passo seguinte. Que é a ordem prática de recomeçar a vida. Precisamente. E é aqui que encontramos uma palavra hebraica que muda completamente a forma como visualizamos os eventos. No versículo 19, lemos: destes três se espalhou a população por toda a terra. A palavra-chave aí é espalhou. Sem dúvida. É que na nossa mente moderna, quando pensamos num repovoamento antigo, imaginamos um processo muito letárgico, famílias a caminhar lentamente, passivas, a vaguear. Séculos. Exato, uma coisa devagar. Mas a língua hebraica original desmente essa passividade por completo. O verbo utilizado no texto para descrever este espalhar da população é a palavra napas. E o que é que se quer dizer na prática? Napas carrega um peso semântico de força, de dispersão dinâmica. Atrevo-me a dizer, quase explosiva. Explosiva? A sério, Sim? não se trata de uma caminhada ociosa. Trata-se de um preenchimento enérgico do globo.
uma ação impulsionada por uma força vital impossível de conter. Se analisarmos esse dinamismo explosivo, somos obrigados a ligar os fios à própria origem do mundo. Esta não é a primeira vez que a Bíblia usa esta linguagem. Pois não, no início do capítulo 9, vemos a benção divina. Sim, que diz: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Isto é um eco direto de Gênesis 1. Quase palavra por palavra do versículo 28. O que torna a arca muito mais do que um simples barco de resgate, não é? A arca funciona aqui quase como um novo Éden. O paralelismo com o Éden original é estrutural para compreender a teologia de Gênesis. Da primeira vez, num jardim perfeito, a humanidade começou a partir de um único casal. Com o mandato de governar e preencher a criação. E agora, neste novo Éden rodeado de lama e destruição, a humanidade recomeça a partir de uma única família com exatamente o mesmo mandato. A diferença é a garantia, certo? O arco-íris. Exato. Eles saem da arca debaixo do sinal do arco-íris, o que significa que este repovoamento dinâmico está protegido por uma promessa formal. A destruição total pelas águas não voltará a acontecer. Há um ambiente de graça que permite que a dispersão ocorra. Sim, há graça no meio do juízo. Olha, sobre essa forma como a vida de um homem se expande e preenche a terra inteira, há um conceito fascinante da Ellen G. White, especialmente no livro Patriarcas e Profetas. Sim, é uma excelente perspectiva. Ela reflete sobre como a salvação nunca foi projetada para ser um troféu privado. Pensemos na replicação do ADN humano, por exemplo. Uma única célula, invisível ao olho nu, mas que carrega em si todo o código genético necessário para construir e fazer funcionar um corpo humano inteiro. A salvação e a fidelidade de Noé funcionaram como essa célula original. pois a obediência de um único indivíduo ao construir uma arca, quando tudo parecia loucura, não foi apenas o seu bilhete de salvação pessoal. Não, foi o código genético moral a partir do qual todo o mundo foi reconstruído. E como esse código genético moral se vai espalhar por toda a humanidade, ele traz consigo obrigações fundamentais. Sim, porque repovoamento universal exige responsabilidades universais. É aqui que podemos voltar aos apontamentos de John Wesley. Ele faz uma observação histórica de grande peso sobre os chamados 7 preceitos dos filhos de Noé. Os preceitos de Noé. Sim, uma tradição legal e moral profundamente enraizada. Estipula que, a partir desta família inicial, derivam leis básicas para a sobrevivência e dignidade da sociedade. Aplicáveis a todos. Em todo o lado. Mas olha, não me des apenas a lista de cor, vamos aprofundar isso. Como é que essas regras funcionavam na prática num mundo que acabou de ser lavado de uma corrupção brutal? É uma boa pergunta. Porque, reparemos, ainda faltam muitos séculos para Moisés nascer, ainda não existem os 10 mandamentos. Como é que a humanidade se regia? Essa é a peça central do puzzle. Antes de existir uma nação de Israel ou uma lei no Sinai, o texto bíblico sugere que havia um patamar mínimo de moralidade exigido a todos os descendentes. Dos tais 3 irmãos. Exato. Esses 7 preceitos incluem a proibição da idolatria, da blasfémia, do homicídio, da imoralidade, do roubo. E o consumo de carne com sangue, não era? Sim, e crucialmente, a obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Deixa-me pegar nesse último ponto dos tribunais e no do consumo de sangue. Parecem detalhes menores, mas aposto que são um motor disto tudo. Como assim? O dilúvio aconteceu porque a terra estava cheia de violência, certo? A lei do mais forte reinava. Portanto, a primeira ordem moral tem de ser a criação de tribunais de justiça. É o antídoto contra o caos pré-diluviano. Bem visto? E o consumo de carne com sangue, que hoje nos soa apenas a uma dieta bizarra, na antiguidade era o reconhecimento de que a vida pertence ao Criador. O sangue simboliza a vida. Exato. É a limitação da arrogância humana sobre a criação. A tua análise é certeira. Estas leis não eram apenas regras cerimoniais complexas, eram as fundações de ferro de uma civilização viável. Faz todo o sentido. A obrigação de instituir tribunais significa que as disputas já não podem ser resolvidas com a lei da vingança. O assassinato passa a ser visto como um ataque direto à imagem divina, pois a humanidade reflete essa imagem. E ao dissecar estes preceitos, percebemos que a ética judaico-cristã não começa em exclusividade com um povo no deserto. Nem pensar. Tem as suas raízes plantadas no momento em que as portas da arca se abrem para os filhos de Noé. E como toda a humanidade provém dessa porta, todos estamos debaixo deste teto ético partilhado. O que nos leva irremediavelmente à ideia central mais revolucionária, não apenas deste texto, mas talvez de toda a visão cristã do mundo.
que o versículo 19 deixa tão clara. Pois, o texto diz: destes 3 se espalhou a população por toda a terra. Isto significa que, se recuarmos o suficiente na árvore genealógica, toda a diversidade humana converge para um único ponto de partida. Um ponto comum. Sim. E como é que a teologia bíblica antiga contrasta com as ideias de outras culturas daquela altura? Ou o contraste é total e ensurdecedor. Se observarmos os mitos de criação ou os épicos de origem das culturas vizinhas, Sim, as outras civilizações. encontremos frequentemente a ideia de que povos diferentes tiveram origens diferentes. Em algumas histórias, os governantes eram criados a partir do sangue dos deuses. E os escravos? Eram formadas a partir do barro ou do pó. Essa pluralidade de origens era usada para justificar e eternizar sistemas de castas ou opressão. Basicamente, diziam que uns eram inerentemente superiores aos outros. Desde a sua fundação cósmica. Ou seja, a biologia mitológica era usada como arma de submissão. Exatamente. Mas o relato de Gênesis desmantela essa mentira de forma radical. Uau! Deita isso tudo por terra. Sim. Ao afirmar que da descendência de Sem, Cam e Jafé a terra inteira foi preenchida, a Bíblia estabelece o princípio inegociável do monogenismo. Uma origem comum. Isso. Toda a diversidade étnica, todas as matrizes linguísticas que conhecemos hoje não têm origens separadas. Não há espaço teológico para raízes independentes que validem o racismo ou o preconceito. Tudo emerge do mesmo tronco exato. E isto tem de ser sublinhado, porque a aplicação prática deste conceito devia mudar a forma como a nossa sociedade opera hoje em dia. Sem dúvida nenhuma. Eu consigo imaginar facilmente o impacto de levar este texto para uma discussão profunda no contexto de uma escola bíblica. Seria um debate e peras. Imagina ter uma sala com dezenas de pessoas de países diferentes, realidades socioeconómicas diferentes, e colocar estes 2 versículos na O mesa. efeito seria imediato. O exercício de dissecar a nossa árvore genealógica espiritual mostra que o preconceito é, no fundo, uma rebelião contra a nossa própria origem. É mesmo isso. A declaração de dignidade humana partilhada obriga-nos a olhar para quem nos rodeia, seja o colega de trabalho, o imigrante recém-chegado ou quem pensa de forma oposta, e perceber uma coisa fundamental. Que o nosso código-fonte é idêntico. Exato. O racismo, perante o texto de Gênesis, não é apenas um problema social, é uma amnésia genealógica e teológica. É a negação da nossa própria irmandade basilar. A compreensão de que as diferentes características da humanidade não representam mutações distantes, mas sim o preenchimento multifacetado do potencial humano originado na Arca. Essa visão transforma tudo, não é? Transforma a nossa visão do mundo por completo. A humanidade, na perspectiva bíblica, assemelha-se a uma imensa e complexa tapeçaria. Os padrões, as cores e as texturas são infinitamente variadas. Mas cada fio começa no mesmo tear. Forçosamente no mesmo tear. Essa percepção devia ser o antídoto definitivo contra as filosofias de divisão. É uma imagem muito forte. E, bem, enquanto nos encaminhamos para o fim desta nossa análise, quem nos acompanha precisa de fazer a transição da grande escala da humanidade para o círculo íntimo da sua própria vida. Tem de haver uma aplicação pessoal. Falamos de como o autor de Gênesis atirou o foco para Canaã logo no início, lembrando-nos de que as atitudes de Cã iriam reverberar pela história abaixo. Isto não é apenas teologia abstrata. É uma janela muito desconfortável para o nosso cotidiano. Somos obrigados a olhar para o espelho. As tradições que decidimos aceitar, as atitudes que normalizamos dentro de casa, ou as feridas que recusamos curar. Nada disso acontece num vácuo. É verdade. Tal como a saída da Arca foi o princípio de civilizações inteiras, o nosso exemplo diário é a cimentação do futuro. O legado das nossas famílias está a moldar, neste preciso instante, as gerações que se seguem, para o bem e para o mal. E essa responsabilidade individual liga-se de forma profunda à responsabilidade coletiva que acabamos de explorar. A grande ironia que fica no ar, como provocação final para o pensamento de cada um, é esta: se o relato das Escrituras, logo nos seus primeiros capítulos, define de forma tão cristalina que todos fomos resgatados no mesmo barco e que partilhamos, sem exceção, a mesma dignidade original, como é que se justifica que a humanidade tenha gasto a esmagadora maioria da sua existência a aperfeiçoar a construção de muros de separação e ódio, em vez de reconhecer e celebrar a Arca que desde o primeiro dia nos une a todos? Fica a reflexão.